Viúva encontra esperança em vagão abandonado. Gritos revelam segredo inesperado e transformador. Maria andava pela cidade com a cabeça baixa, o sol aquecia seu rosto e o cansaço era profundo. Viúva há apenas 1 ano, desde que seu querido marido partiu, as responsabilidades se acumulavam como folhas secas de outono. Ela precisava cuidar de seus 3 filhos, manter a casa em ordem e ainda ter ânimo para trabalhar na pequena feira do bairro. A vida não estava fácil. Mas hoje algo a chamou. Era o vagão de trem abandonado nos trilhos, um espaço que trazia lembranças de tempos simples e felizes. Seu coração disparou ao se aproximar. Enquanto as memórias da infância afloravam, um grito estridente atravessou o ar quente da tarde. O grito ressoou como um sinal. O peito de Maria se encheu de urgência. Com um pouco de esforço, empurrou a porta de metal enferrujada e a cena que se desenhou diante dela tirou seu fôlego. Havia uma jovem dentro do vagão, encolhida em um canto, com olhos cheios de tristeza e um passado que parecia pesar como uma âncora. Era Ana, uma artista desconhecida, com marcas que a vida havia deixado, chagas invisíveis, mas marcantes. "O que aconteceu com você?" Maria perguntou, e quando Ana começou a contar sua história, sua voz tremeu com o peso da dor. A conexão entre as duas foi instantânea. Um abraço genuíno se formou e naquela troca simples, Maria sentiu que não estava mais sozinha. As lágrimas que escorriam pelo rosto de Ana tocavam seu coração. "Você não precisa carregar isso sozinha", Maria disse, com uma determinação que lhe era familiar. Desde a perda de seu marido, ela cultivou um amor incondicional pelo que ainda restava de sua família. Agora, teria a chance de estender essa força a alguém que precisava tanto quanto ela. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Conforme os dias se passavam, Maria e Ana se tornaram inseparáveis. Juntas, decidiram criar um ateliê de arte, um espaço no qual outras mulheres da vizinhança poderiam reunir suas histórias e transformá-las em algo bonito. As paredes do pequeno ateliê começaram a falar por meio de cores, traços e risadas. O que parecia ser um recomeço se tornou uma revolução silenciosa. Mas a vida, como sempre, tinha um jeito de lançar desafios. Um novo golpe os atingiu. Um incêndio devastador consumiu o mercado local que Maria frequentava para comprar mantimentos. As pessoas choravam, unidas pela perda do que era mais do que comércio. Era um símbolo de sua vida. Maria olhou para Ana, e ambas sentiram o peso do desespero. Precisavam agir, fazer algo que fosse além de recuperar o que se perdeu. Assim, enquanto pensavam em soluções, uma chama de luta acendeu dentro delas. Maria sabia que a dignidade da comunidade estava em jogo e que era hora de unir forças para enfrentar a desigualdade que sempre afetou seus vizinhos. E assim, enquanto o sol se punha atrás dos vagões, iluminando suas esperanças, Maria perguntou: "Estamos prontas para lutar?" E com essa pergunta, elas se lançaram em direção a um futuro que prometia ser tão desafiador quanto transformador. Maria e Ana se lançaram na luta com garra, decididas a não deixar que o incêndio apagasse a esperança da comunidade. Elas começaram a reunir mulheres do bairro. Cada uma tinha uma história, uma dor e um sonho. O ateliê, que antes era apenas um espaço para criar arte, se transformou em um verdadeiro ponto de encontro. Entre risadas e lágrimas, a união se solidificava. Enquanto as mulheres se esforçavam, Maria sentiu um calor novo em seu coração, algo que há tempos não experimentava. A luta pela dignidade de sua vizinhança era um chamado que a fazia se sentir viva novamente. Em meio aos novos desafios, ela encontrou um propósito renovado. Ana trouxe suas técnicas artísticas e, juntas, criaram um mural que contava a história do mercado que havia sido perdido, mas também da força que sempre esteve presente naquela comunidade. Por trás daquelas pinceladas coloridas havia a dor de tantas mulheres e também a força de quem se recusa a desistir.
As manhãs passaram a ser vibrantes com a energia da colaboração. Maria percebeu que estava se conectando não apenas a Ana ou às mulheres do ateliê, mas a um mundo repleto de amor e solidão que ainda precisava ser curado. Sorrisos se espalhavam e a sensação de pertencimento florescia. As crianças da vizinhança também participaram do projeto, contribuindo com desenhos e seus sonhos ingênuos. O mural se tornava um legado e a cidade começava a olhá-las com outros olhos. Contudo, o verdadeiro desafio estava por vir. Após semanas de trabalho intenso, um importante doador da comunidade surgia com promessas de apoio financeiro. No entanto, havia um preço. Ele queria que o mural fosse removido para abrir espaço para um novo empreendimento comercial. A sensação de traição pairou no ar. Maria olhou para Ana e juntas podiam sentir as esperanças e os sonhos ameaçados. "O que fazemos agora?" Ana perguntou, sua voz tremia. Maria respirou fundo, o peso das decisões a rodeava. Uma dúvida imensa assaltou sua mente. Vale a pena sacrificar tudo o que haviam construído por promessas vazias? Durante a reunião que se seguiu, o ateliê fervilhava com discussões. Cada mulher levantava sua voz, trazendo seus medos e esperanças. Maria sentiu seu coração acelerar. A comunidade não poderia retroceder, não depois de tantos passos dados. Nós temos o poder de decidir. O que somos sem nossas histórias? A pergunta ecoou entre elas. E os olhares se encontraram, prontos para uma luta épica. Mas a pressa da decisão era palpável. Criaria um racha? Uniria ainda mais aquelas mulheres? A incerteza pairava no ar, e Maria percebeu que a resposta exigiria mais do que apenas coragem. Precisaria de um amor profundo e inabalável para enfrentar os desafios que virariam sua vida de ponta cabeça. Antes que pudesse articular suas próximas palavras, um grupo de vizinhos entrou apressado no ateliê. Com rostos apavorados, anunciaram que o bulldozer estava a caminho. A tensão cresceu e o tempo parecia escasso. O que poderiam fazer para proteger aquilo que construíram? A pergunta vibrava na mente de cada mulher ali presente. E assim, com o rugido do motor se aproximando, Maria se viu diante da maior escolha de sua vida. O que ela estava disposta a arriscar em nome da comunidade que tanto amava? Com o coração disparado, tudo parecia depender de sua próxima ação. O som do motor acelerava, como um rugido de uma fera prestes a atacar. Maria sentiu a adrenalina subir enquanto olhava ao redor. As mulheres estavam apreensivas, mas também radiantes com uma determinação feroz. Elas não eram apenas parte de um mural, eram a própria essência dessa comunidade. "Precisamos fazer algo, agora!" gritou Tânia, posicionando-se à frente das outras. Sua voz soava firme, mas havia um tremor que traía o medo. Maria sentiu o peso das expectativas em seus ombros, como se todos estivessem esperando por um milagre. O tempo parecia escapar pelas mãos de cada uma. Seria melhor evitar um confronto direto? Ou elas precisavam se posicionar, mesmo que isso significasse lutar contra um monstro maior? Não havia tempo a perder, e naquele instante, Maria lembrou-se de um antigo chamado que ecoava em sua mente: "Unidos somos mais fortes." Com esse pensamento claro, ela se aproximou da porta da frente. "Escutem, vamos nos unir!" Maria exclamou, olhando nos olhos de cada mulher ao seu redor. "Isso não é apenas sobre esse mural, é sobre nós, nossa história, nossos laços. Se permitirmos que esse bulldozer destrua tudo, estaremos desistindo do que somos." As palavras de Maria ressoaram e uma onda de energia tomou conta do espaço. As mulheres começaram a se mover, formando uma linha na entrada do ateliê. Umas segurando cartazes que elas haviam preparado, outras fazendo faixas com mensagens de esperanças. Elas estavam prontas para lutar. Os murmúrios começaram a se intensificar, palavras de apoio e determinação se entrelaçando no ar. Elas gritavam não apenas contra o bulldozer que se aproximava, mas contra a falta de respeito que sentiam, contra a desigualdade que enfrentavam todos os dias. "Essa terra é nossa", declarou Ana, sua voz poderosa ecoando. A cada palavra, a confiança crescia e o medo começava a se dissipar. Mas logo, na esquina da rua, o bulldozer apareceu,
imponente e ameaçador. O operador, um homem de expressão indiferente, desceu da máquina e olhou para as mulheres com desdém. Vocês realmente acham que podem parar isso? Isso é apenas um trabalho, um projeto que vai trazer desenvolvimento. Ouvindo suas palavras, um misto de fúria e tristeza começou a surgir no peito de Maria. Ela queria gritar, mas em vez disso, decidiu se aproximar, decidida a mostrar o valor daquela união. Desenvolvimento? Para quem? Essa comunidade já é cheia de vida e sonhos. O que você vai ganhar com isso, além de nos destruir? Enquanto as duas partes se enfrentavam, algo extraordinário começou a acontecer. As pessoas da vizinhança, ao verem a cena, começaram a se juntar, formando um círculo ao redor das mulheres. O apoio se tornava palpável, como a onda do mar elevando cada vez mais. Maria sentiu seu coração acelerar. A transformação estava acontecendo diante de seus olhos e, mesmo com a tensão no ar, uma nova força começava a pulsar entre eles. Juntas, as mulheres gritavam, não só por suas histórias, mas por um futuro que desejavam construir, um futuro que seria ouvido. Nesse instante de união, a decisão estava diante de Maria. Ela olhou para o bulldozer, seus pensamentos fervilhando sobre o que acontecera a seguir. Exatamente neste momento crucial, o que ela escolheria? Lutaria com todas suas forças ou recuaria e abandonaria tudo? E assim, enquanto o mundo parecia congelar, Maria reconheceu a verdade mais profunda que surgia em seu coração. O poder de seus laços poderia ser mais forte que qualquer máquina. Mas e se a máquina não fosse a única ameaça? Maria sentia que novas revelações estavam prestes a surgir e que nada seria como antes. Os gritos das mulheres vibravam no ar, carregados de uma força que Maria nunca tinha certeza que existia dentro dela. Olhando ao redor, ela viu rostos conhecidos, cada uma delas mantendo a esperançosa chama acesa através dos olhos. Havia uma mistura de emoções, medo, raiva, mas principalmente um fogo de determinação que unia todas ali. Maria não hesitou mais. Com um passo firme, ela levantou o cartaz que trazia uma mensagem impactante. Nosso legado não é apenas tinta na parede. As outras mulheres se juntaram a ela, segurando seus próprios cartazes e faixas, formando uma barreira visual entre o bulldozer e o que amavam. Enquanto o operador olhava desdenhoso, um grupo maior de vizinhos se aproximou, atraído pela cena que se desenrolava. Maria podia ver rostos que sempre viu ao passar pela rua, agora cheios de solidariedade. Homens e mulheres começaram a gritar palavras de apoio e encorajamento. Ela percebeu que aquele ato não era só dela ou das mulheres na linha de frente. Era um movimento que estava se formando, uma corrente viva contra a opressão. Essa é a nossa comunidade, não ao desenvolvimento que destrói, gritou uma mulher idosa, sua voz tão poderosa quanto a de qualquer jovem que ali estava. Maria sentiu um nó na garganta. Os anos de descaso, as promessas não cumpridas, tudo isso se transformava em um clamor coletivo por respeito e dignidade. De repente, um novo pensamento atravessou a mente de Maria. E se isso fosse mais? Apenas um ato de defesa? E se essa luta pudesse se transformar em algo maior? Uma ideia ousada começou a se formar no fundo de seu coração, um conceito que poderia verdadeiramente unir as vozes ainda mais. A adrenalina pulsava em seu corpo. Com um movimento decidido, Maria se virou para a multidão. Precisamos contar nossa história. Hoje, não apenas defendemos este lugar, mas mostramos ao mundo quem somos. As mulheres imediatamente começaram a se organizar. Algumas começaram a recolher histórias de jornadas pessoais, memórias de famílias construídas ali. Outras pegavam fotos antigas, mostrando a beleza da comunidade que estava prestes a ser apagada. Aos poucos, o círculo se transformou em um mural humano vivo, com cada pessoa contribuindo com algo significativo. Os espectadores sentiam a intensidade daquela energia. O vazio do silêncio que antes os envolvia foi substituído por sussurros, risadas e a recordação de momentos que estreitaram laços. E isso não passava despercebido para o operador do bulldozer, que começava a se sentir constrangido. Mas de repente, uma sirene cortou o ar, e uma nova angústia se instalou no peito de Maria.
Carros de polícia começaram a se aproximar, sinais claros de que a situação estava prestes a ficar ainda mais tensa. O tempo estava se esgotando. No fundo de sua mente, Maria sabia que tinham que agir rápido. Com o coração pulando no peito, ela olhou em volta e pegou a mão de Tânia, um gesto simples, mas que trazia um mundo de conexão. Não vamos desistir, não agora, vamos mostrar a eles a força da nossa união. Logo, a multidão começou a se organizar em um movimento coordenado, prontos para enfrentar o que viesse pela frente. Mas Maria tinha uma nova ideia em mente, uma que poderia não apenas salvar o mural, mas criar um novo caminho para todos eles. O que aconteceria se, ao invés de vermos o bulldozer, nós mostrarmos nossa força coletivamente de um jeito que jamais esperavam? E ali, diante de um momento crucial, a pergunta fervilhava na mente de Maria. A luta que era para simplesmente parar a destruição de suas memórias poderia se transformar em uma nova história? As opções estavam se desenrolando diante dela, e Maria começou a entender que a verdadeira batalha estava prestes a começar. Mas o que seria preciso, e até onde ela e as mulheres seriam capazes de mudar o destino da comunidade? A tensão era palpável. A sirene ecoava, cortando o ar como uma faca afiada. Maria sentia o coração acelerado, mas a determinação em seu peito queimava mais forte do que qualquer medo. Todas as mulheres ao seu redor estavam unidas, formando um bloco inquebrantável. O que antes era uma luta pela sobrevivência tornou-se uma visão coletiva do futuro. Então, com uma ideia fervilhando na mente, ela virou-se para a multidão. As vozes que antes gritavam em apoio agora esperavam sua próxima orientação, e ela sabia que havia uma oportunidade de transformar o momento. "Vamos criar nosso próprio mural agora!" exclamou, empolgando a todos. "Vamos usar nossas vozes, nossas experiências. Cada uma de nós tem uma história que merece ser contada." Um murmúrio de entusiasmo percorreu o grupo. As mulheres começaram a trabalhar com fervor, desenhando e escrevendo com o que tinham à mão. Canetas coloridas, papéis, até mesmo pedaços de cartolina. Era uma nova forma de arte, uma declaração de amor por tudo o que aquele lugar representava. Risos e lágrimas se misturavam enquanto memórias eram compartilhadas. Tânia, com os olhos brilhando, começou a recitar um poema que tinha escrito sobre o lugar onde cresceram. Maria viu o rosto se iluminando conforme as rimas se desenrolavam, capturando a essência daquela comunidade. Outras mulheres começaram a contar suas histórias, inspiradas pela coragem de Tânia. Cada narrativa alimentava o fogo da resistência, mas a presença da polícia não podia ser ignorada. Os carros pararam em uma fila e os policiais desceram, observando o que acontecia. Maria viu os rostos dos guardas e queria se esconder, mas ao invés disso, ela se levantou ainda mais. Um impulso atrevido a fez segurar o cartaz ainda mais alto. "Policiais, nós estamos aqui fazendo história. Isso é mais do que um simples protesto, é um grito por dignidade e vida", gritou. E para sua surpresa, algumas vozes se juntaram à dela, chamando a atenção dos oficiais. Um dos policiais, um homem mais velho, com rugas no rosto que pareciam trazer anos de histórias, sorriu levemente. Maria sentiu um fio de esperança crescente. Era como se, mesmo diante da opressão, houvesse uma abertura, mas a situação era instável. Os policiais começaram a conversar entre si, e os olhares em direção ao bulldozer se intensificaram. Maria não podia permitir que o desespero tomasse conta. "Vamos mostrar a eles, não só quem somos, mas o que significamos. 1, 2, 3, todas juntas!" E todas começaram a gritar em uníssono. As vozes greixavam força e resiliência, enquanto a comunidade se unia em uma só. A energia crescia, e os muros que antes pareciam intransponíveis começavam a ficar mais finos. Então, algo inesperado aconteceu. Um dos oficiais do lado, aquele que parecia perceber o que se passava, levantou a mão e pediu silêncio. O grupo se silenciou esperançosamente. "Senhoras, eu não sei o que acontece aqui, mas preciso ouvir suas histórias. A polícia está aqui para manter a ordem, mas a ordem é o que vocês estão fazendo. Vocês têm algo a dizer?" ele perguntou. Maria sentiu o pulsar de seu coração aumentar, um misto de adrenalina e esperança. "Sim, nós temos muito a dizer", gritou Tânia, avançando à frente. O clima estava prestes a mudar, e a tensão poderia levar a algo inesperado. O que mais viria à tona naquele instante crucial?
As narrativas iam além da resistência. Eram promessas de um futuro que ainda não haviam imaginado. As vozes se entrelaçavam e Maria sabia que a luta não terminaria ali. A verdadeira batalha ainda estava por vir e ela estava prestes a descobrir todo o poder contido nas suas histórias. Mas a pergunta ecoava em sua mente. O que significava contar sua história para aqueles que sempre foram apresentados como opressores? O que aconteceria quando revelassem a verdade por trás do moral? A atmosfera estava carregada de expectativa. O silêncio que se seguiu ao pedido do policial parecia quase ensurdecedor. Maria e as outras mulheres respiravam profundamente, como se o ar estivesse impregnado de possibilidades. Elas eram mais do que vítimas, eram protagonistas de suas próprias histórias. "Me deixem contar", implorou Tânia, já diante do grupo dos policiais. A força das suas palavras vinha de um lugar profundo, uma ferida que não havia cicatrizado. "Vivemos aqui, nessa comunidade marginalizada, onde cada dia é uma luta para manter o que é nosso. São as nossas memórias, os risos dos nossos filhos, as vozes de nossas avós que ecoam através das paredes." Maria olhou para o homem mais velho na frente. Seus olhos, outrora frios, agora estavam interessados. Era um sinal. Um sinal de que talvez houvesse uma oportunidade de construir algo novo, de desfazer o que estava tão entrelaçado em dor. As histórias começaram a fluir. Uma por uma, as mulheres se levantavam, compartilhando suas lutas e conquistas. A história da Dona Elza, que havia criado 3 filhos sozinha após perder o marido. A Dinara, uma jovem artista que sonhava em mudar o mundo através da arte. E a Diana, que se tornou a voz da resistência, ao tocar violão nas esquinas em noites de chuva. Os policiais ouviram. A atenção se voltou para eles de maneira surpreendente. Entre um relato e outro, Maria viu as expressões em seus rostos mudarem. A rigidez começou a se desfazer. O que antes era apenas uma ordem para manter a ordem, agora se transformava em um convite para a compreensão. "Vocês não estão sozinhas", disse o oficial que havia pedido silêncio. "Eu vejo que não é somente uma questão de manter a paz. Isso é sobre dignidade, sobre humanização." As palavras dele pareciam quase um hino de esperança ecoando no ar. Maria sentiu sua força aumentar. Era como se uma nova luz estivesse surgindo. Mas, como todas as boas histórias, um desafio ainda se aproximava. O homem mais velho olhou para o bulldozer, como se pudesse ver o futuro daquele lugar refletido em cada lâmina de metal. "E se vocês perderem? E se tudo isso não mudar nada?" A pergunta pairou no ar e a dúvida entiçou um frio na barriga de todos. O grupo ficou em silêncio, já começando a sentir o peso da possibilidade amarga. Mas Maria não podia deixar que aquela incerteza as dominasse. "Se não lutarmos, perderemos de qualquer forma. O que realmente importa é que estamos nos unindo, expressando nossas verdades e criando algo que vai além do que podemos imaginar. É um mural de resistências." Com isso, as mulheres gritaram juntas novamente, ecoando um som poderoso que parecia quebrar as correntes invisíveis que as prendiam. O policial sorriu, um sorriso que falava de entendimento. Era ótimo. A primeira vez que ele parecia realmente olhar para elas, como se visse não apenas as mulheres diante dele, mas a força de uma revolução nascendo. Neste momento, algo inédito aconteceu. Mais pessoas começaram a se juntar ao grupo. Curiosos, abrigados pelo desejo de ver e participar daquela transformação. Neste momento, o espaço entre as mulheres e os policiais começava a se desfazer e a energia se intensificava, como se um canto ancestral estivesse sendo entoado. Enquanto isso, os olhos de Maria estavam fixos no mural que tomava forma. Cada traço, cada palavra, cada cor carregava a emoção de uma vida, de um sonho, de um futuro que elas estavam prontas para construir. Mas havia algo mais, uma sensação de que algo ainda mais poderoso estava prestes a ser revelado. Então, do meio da multidão, uma figura conhecida surgiu. Era Lúcia, uma antiga residente que havia deixado a comunidade anos atrás. Ela segurava uma caixa envelhecida e seus olhos brilhavam com uma mistura de nostalgia e determinação. O que será que Lúcia traria com ela?
O que aquelas memórias guardadas poderiam significar para todas elas naquele momento decisivo? As perguntas flutuavam no ar, enquanto a história de todas começava a convergir numa única direção. O murmúrio que se formou ao redor de Lúcia aumentava a cada passo que ela dava em direção ao grupo. A caixa em suas mãos parecia mais pesada do que seus braços podiam suportar, mas ela não desistiu. Na verdade, seu olhar era iluminado por uma determinação que empurrava qualquer sombra de hesitação. Gente, eu sei que muitos de vocês se lembram de mim. Começou Lúcia, sua voz tremendo levemente. Saí há anos, mas sempre carreguei nossa comunidade no coração. Ela respirou fundo e um silêncio respeitoso envelopou todos os presentes, como se o próprio ar esperasse pelas palavras que viriam. Ela abriu a caixa devagar. O barulho da madeira rangendo parecia ecoar a expectativa de todos. Dentro dela, fotos amareladas, cartas desgastadas pelo tempo e objetos pessoais estavam cuidadosamente organizados. Cada peça era uma porta para o passado, uma lembrança viva do que era a comunidade antes de se tornar um campo de luta. Isso aqui, disse Lúcia, segurando uma fotografia emoldurada, é o antigo centro comunitário, onde todos nós nos reuníamos, dançávamos, cantávamos e sonhávamos. Seu sorriso era genuíno, mas uma sombra de tristeza se desenhou em seu rosto. Mas em meio a tudo isso, perdemos o nosso lugar. Estão todos prontos para reverter isso? As mulheres, em um único movimento, assentiram. Naquele momento, o mural não era apenas uma representação, era um sinal de renascimento. Maria observou as expressões dos policiais enquanto as imagens e histórias de Lúcia invadiam o ambiente. A emoção deles estava à flor da pele, um reconhecimento do que realmente significava pertença e comunidade. Estes são os nossos laços, continuou Lúcia, segurando uma carta que havia encontrado. Meu avô escreveu isso em uma época de dificuldades, mas ele dizia: a esperança é um fogo que não se apaga nunca. As palavras reverberaram no ar, um eco de forças que nunca deveriam ter se apagado. O oficial que havia falado antes olhou para a carta com atenção, a dureza de seu semblante se desvanecendo novamente sobre a luz das lembranças. Vocês têm o poder de reacender essa chama, disse ele, tão sincero quanto qualquer um que já tivesse mostrado vulnerabilidade. Não posso prometer que será fácil, mas é com vocês que eu quero construir essa mudança. Os olhares se conectaram, um pacto silencioso se formou na energia que pulsava entre todos. O vandalismo do passado estava prestes a ser substituído por gestos de renovação e esperança. Então, Maria, sentindo o impulso crescer dentro de si, deu um passo à frente. Vamos então, vamos trabalhar juntos para reviver o que é nosso. Vamos criar nosso centro comunitário de novo, onde as vozes possam ser ouvidas, onde as histórias possam ser contadas sem medo. O clamor de apoio e entusiasmo varreu a área. O sentimento se espalhou como fogo, iluminando as faces de quem estava prestes a se tornar parte de algo mais significativo. O mural, antes uma simples tela de arte, parecia agora a promessa de um futuro onde o amor e a unidade eram as engrenagens do amanhã. Porém, no profundo da caixa de Lúcia, havia ainda algo mais. A última folha de papel, amarelada e rasgada, que parecia uma nota. O brilho ali se vislumbrar fez os olhos de Maria brilharem intensamente. O que estaria escrito naquela mensagem, guardada com tanto carinho por tantos anos? O que aquela nota revelaria sobre o verdadeiro legado da comunidade? E, principalmente, o que aquelas palavras capazes de desencadear se tratavam? Mais uma vez, as perguntas pairavam no ar, e a expectativa crescia, enquanto todos se preparavam para desvendar mais um segredo do passado. Lúcia segurou a nota amarelada com mãos trêmulas, o coração batendo acelerado. Todos na roda pareciam ter parado para observar, como se o tempo tivesse congelado diante daquela descoberta. Um misto de curiosidade e ansiedade pairavam no ar. Ela sabia que aquele pedaço de papel poderia conter algo imensamente importante. "Deixe-me ver, Lúcia", chamou uma voz familiar. Era Dona Elsa, uma das mais antigas moradoras da comunidade. Seus olhos estavam brilhando e seu entusiasmo contagiou os presentes. Lúcia respirou fundo e com cuidado desdobrou a folha. As palavras pareciam dançar na sua frente, mas finalmente começaram a se revelar.
Se você está lendo isso, eu não estou mais aqui. O silêncio se fez tenso à medida que Lúcia lia as linhas de seu avô em voz alta, um relato que falava de amor, perda e a importância de nunca deixar a esperança morrer. Fundemos um núcleo de resistência, de luta, mas também de amor e união. O nosso lar ainda pode renascer. As lágrimas escorriam pelo rosto de Lúcia enquanto ela lia, a voz embargada. A vida de seu avô pareceu ganhar vida naquele instante, como se ele estivesse ali ao lado dela, transmitindo a cada um a força necessária para continuar. As reações foram imediatas. Maria sentiu um calor crescer dentro de si e, quase sem pensar, gritou: "Vamos juntos! Isso é uma chamada! Não podemos deixar que o legado dele se perca!" A intensidade da sua voz empurrou as outras pessoas à ação, como se um feitiço tivesse sido lançado. "Não vamos deixar isso apenas em palavras, vamos fazer acontecer", acrescentou o policial que havia falado antes, seu rosto agora iluminado por uma nova energia. "Precisamos de um plano, vamos nos unir, vamos trazer todos para esta luta." Cada pessoa começou a se levantar, colocando-se à disposição. Alguém começou a fazer anotações rápidas, enquanto outros trocavam ideias sobre como começar a reformar o espaço que havia sido o centro comunitário. O vandalismo do passado começava a ser substituído pelo desejo de um futuro vibrante e cheio de vida. O grupo, antes hesitante e fragmentado, começava a se unir em torno de um propósito claro. As conversas se intensificaram, mas Lúcia, mesmo encantada com a energia ao seu redor, não conseguia deixar de pensar na última parte da carta. Ele disse que a esperança é um fogo que não se apaga, mas será que temos combustível suficiente para mantê-lo aceso? A dúvida ardia em seu peito. Mas antes que pudesse mergulhar nessa insegurança, Maria a puxou de volta à realidade. "Precisamos de uma história nova, Lúcia. Vamos fazer uma grande reinauguração do centro, lembrar todo mundo que somos mais fortes juntos", propôs Maria com um brilho no olhar. A ideia era inspiradora e fez o coração de Lúcia bater mais forte. Com um pronto assentimento, começou a esboçar uma lista de tudo que precisariam: materiais, pessoas, ideias. O murmúrio da comunidade aumentava a cada frase, surgindo como uma sinfonia de vozes determinadas. Contudo, enquanto a animação tomava conta do grupo, um homem que até ali estava apenas observando se adiantou. Ele tinha uma expressão que misturava seriedade e angústia. "Precisamos ter cuidado, as coisas não vão ser tão simples assim. Algumas pessoas não querem que isso aconteça." O clima de animação foi interrompido. Olhares de desconfiança e preocupação se espalharam. O que ele queria dizer? E quem seriam essas pessoas? Naquele momento, a energia positiva se misturou ao medo do que poderia vir a seguir. O que eles estavam prestes a enfrentar era uma verdade desconhecida e assustadora. E assim, a noite se tornava um ponto de partida para não apenas um sonho renovado para a comunidade, mas também um teste para a coragem e a resiliência de cada um ali presente. Todos sabiam que, ao reacender uma chama tão querida, poderiam também despertar as sombras que estavam enterradas. Lúcia olhou para os olhos dos presentes, percebendo que a jornada estava apenas começando. O que mais poderia vir à tona nesse processo de renovação? Essa e outras questões ficariam pairando no ar, enquanto a aliança entre eles se fortalecia. As conversas fervilhavam, mas Lúcia sentia o peso do que havia sido dito. O homem anônimo que alertara sobre os riscos parecia ter plantado uma semente de incerteza em sua mente. Ela olhava ao redor, cada rosto refletindo esperança e temor. Eles estavam prestes a reescrever sua história, mas o que aconteceria no caminho? "Precisamos discutir isso melhor", disse o policial com um tom sério, recuperando a atenção do grupo. "Ninguém quer que os velhos fantasmas voltem. A reforma não é só física, ela vai tocar em coisas que estão enterradas há muito tempo." Lúcia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Os murmúrios da comunidade pareciam mais pesados agora. Dona Elsa, com sua voz doce, mas firme, interveio. "Se esses fantasmas estão presentes, é porque não os enfrentamos. Está na hora de dar voz a tudo que foi silenciado. Podemos usar essa energia a nosso favor, transformando dor em força." Suas palavras ecoaram, trazendo um alívio momentâneo aos ânimos. O grupo começou a se organizar. Ideias sobre como levar a reforma adiante, promover eventos para atrair a comunidade e lançar um movimento de revitalização eram colocadas na mesa.
Mesas de madeira, tinta, uma nova identidade visual para o centro. A visão estava se desenhando, e o brilho nos olhos de Lúcia retornou, quase como uma resposta à dúvida que a atormentava. Mas a faísca de esperança trouxe também o temor sobre o que estava por vir. E se não tivermos o apoio que precisamos? Interrompeu ela, sua voz saindo mais baixa. E se as pessoas se opuserem a isso? Maria se aproximou, segurando a mão de Lúcia. Nós podemos fazer isso juntas. Se o seu avô conseguiu reunir pessoas em um momento tão sombrio, nós também podemos. Ele acreditava no amor e na união, e nós também devemos. Uma nova energia começou a circular no grupo. Juntos, começaram a se dividir em equipes, uns para mapear as necessidades, outros para criar estratégias e uma comissão de comunicação que seria responsável por abrir o diálogo com a comunidade. Todos queriam participar, dar suas contribuições, como se o vazio em seus corações fizesse eco no desejo de reconstruir. No entanto, enquanto a noite avançava, algo parecia estranho. Lúcia percebia que aquele homem que havia alertado sobre as dificuldades a observava de longe. Ele parecia um lobo solitário num rebanho de ovelhas. Devia ser da vizinhança, mas qual era sua história? Quem é ele? Lúcia sussurrou para Maria, que cruzou o olhar com o homem. Eu não sei, mas podemos perguntar, respondeu Maria, um pouco hesitante. O grupo já estava se dispersando, mas a inquietação não deixava Lúcia em paz. Dava para sentir que havia algo significativo nas sombras que aquelas paredes exalavam. Conforme os corações se preparavam para a luta, Lúcia decidiu que precisava entender exatamente com o que estavam lidando. Com um novo propósito ardendo de dúvidas e esperanças, ela se aproximou do homem solitário. Oi, eu sou a Lúcia. Você mencionou que algumas pessoas não querem que isso aconteça. Pode nos explicar melhor? O olhar dele ficou fixo. A seriedade presente em seu rosto parecia representar mais do que apenas um aviso. Eu sei coisas que vocês talvez não queiram ouvir, mas deixe-me contar tudo. É melhor que vocês estejam preparados. Algumas batalhas não são apenas materiais. E assim, a noite que prometia ser de esperança começou a se tanger em um cenário muito mais complexo do que Lúcia poderia imaginar. O que mais essa jornada revelaria? E o que estava escondido nas sombras da comunidade? Enquanto a noite avançava e as estrelas começavam a brilhar no céu, Lúcia sentia a adrenalina misturada com uma pontada de medo. O homem que antes parecia apenas um observador, agora se transformava em uma figura enigmática que poderia mudar o rumo de tudo. Ele olhou ao redor antes de falar, como se quisesse escolher suas palavras com cuidado. Eu sou André, e o que posso dizer é que quem detém o poder aqui não deseja ver essa comunidade em pé novamente. Não se enganem, as pessoas que contrabalançam na sombra não se importam com as histórias, elas querem lucro e nada mais. Suas palavras pesavam como âncoras, puxando a esperança para o fundo. Os olhos de Lúcia foram atraídos para o grupo que começava a se dispersar, mas a determinação em seu coração pulsava forte. Você está dizendo que há pessoas trabalhando para que isso não aconteça? Mas nós temos um sonho agora. As emoções transbordavam na sua voz, misturando frustração e vontade de lutar. André respirou fundo. Sonhos são poderosos, mas as ameaças são reais. Muitas vezes elas vêm disfarçadas de oportunidades. O que vocês acham que é fácil atrair a atenção do poder? Conseguir dinheiro e materiais? Isso pode acabar em desilusão. Mas Lúcia, com a garra que herdara de sua comunidade, não se deixou abalar. Então devemos trabalhar para que nossas vozes sejam ouvidas. Podemos nos unir e desmascarar essas intenções. Olhe para esse mural. Cada história que compartilhamos e cada vida que aqui reside vale mais do que qualquer edifício comercial. Foi então que, com um som ressonante, Maria se aproximou, como se tivesse ouvido a conversa. André, é preciso mais do que apenas desespero para nos derrotar. Nós somos uma comunidade. Cada uma de nós tem uma história de luta. Se essas pessoas estão contra nós, vamos fazer com que elas vejam o que realmente somos. A energia estava se intensificando e o grupo começou a se reunir novamente ao redor de Lúcia e Maria. Elas eram a própria essência da resistência, as vozes daqueles que nunca desistiram, mesmo diante das adversidades.
Lúcia sentiu que a chama da esperança estava sendo alimentada por cada palavra compartilhada. Foi então que André, impressionado, soltou um suspiro profundo. Talvez eu tenha falado cedo demais. O que vocês realmente têm é algo valioso. A união de vocês é forte. Mas será que tem um plano? Vamos fazer um evento comunitário, uma grande celebração, sugeriu Dona Elza. Reunir todos para compartilhar histórias, músicas e risadas, mostrar para todos que estamos juntos. O entusiasmo aumentava a cada frase, e Lúcia se deu conta de que a energia ali presente estava transformando os pensamentos negativos em algo positivo. André observava, ainda hesitante, mas algo em seu olhar começou a mudar. Se vocês conseguirem mobilizar a comunidade, mostrar que são um só, então, talvez a visão de vocês possa ser sólida, ele disse, um leve sorriso começando a se formar em seu rosto. Com isso, o impulso coletivo se fortaleceu. O grupo começou a se agitar, mãos se levantando em propostas e ideias. Cada mulher queria contribuir, e o centro comunitário, que antes parecia um projeto distante, agora pulsava com a vida e a intenção de um verdadeiro renascimento. Enquanto a noite continuava, Maria organizou a divisão de tarefas. Algumas levariam cartazes e convites para anunciar o evento. Outras ficariam responsáveis por preparar as histórias e os elementos visuais que representariam o que a comunidade realmente desejava. Lúcia sentia sua esperança florescer a cada minuto, mas a sombra da desconfiança ainda pairava. O medo de que suas intenções pudessem ser saboreadas, mas não colocadas em prática. Ela olhou para André, que parecia cada vez mais intrigado. O que ele realmente sabia? Seu apoio poderia fazer a diferença, André. Venha conosco, ajude-nos a conectar as vozes da comunidade. Podemos mudar este lugar juntos, disse Lúcia, sua sinceridade ressoando em cada palavra. André hesitou, mas a conexão entre as mulheres e a força do propósito dele eram inegáveis. Ele se voltou para o grupo, a máscara de indiferença começando a se desfazer. Se vocês estão dispostas a lutar, eu quero ajudar. Mas me deixem avisar. As coisas podem esquentar, pode haver retaliações e será preciso enfrentá-las de frente. A determinação foi como uma onda que percorreu o grupo. Elas estavam preparadas para isso. Com um brilho renovado nos olhos, cantaram juntas o mantra de resistência que ecoava em suas memórias coletivas. Uma celebração estava a caminho, e mesmo sabendo que batalhas estavam por vir, acreditavam no que poderiam construir. As horas passaram velozes, enquanto as mulheres se dedicavam à criação de cartazes e à preparação de pratos típicos da comunidade para a celebração. Com cada risada, cada mordida em uma receita familiar, sentiam o calor da união se espalhar. O mural, agora em construção, se tornava a essência de todas elas, um símbolo de resistência, força e esperança. Por fim, quando o evento chegou, o Festival da Esperança não foi apenas uma simples reunião, foi uma explosão de cores e vozes. A praça se encheu e as histórias de todos foram contadas, uma a uma. Cada riso ecoou como uma declaração de que estavam ali para permanecer. As luzes dançavam nas sombras e a música erguia os espíritos. Lúcia, ao lado de Maria, pôde sentir uma transformação profunda. Tudo reverberava uma sensação de realização. Durante aquele tempo, elas aprenderam que a força de sua união poderia não só acender pequenas chamas de esperança, mas que juntas poderiam desviar a sombra que ameaçava extingui-las. E assim, diante do mural, selaram uma promessa. Enquanto estivessem unidas, teriam força para enfrentar qualquer tempestade. A comunidade renascia e a esperança se espalhava. No final, as mulheres levantaram as mãos em sinal de celebração. A luta ainda continuaria, mas a vitória já estava conquistada em suas almas. Foi nesse calor de amor e coragem que Maria olhou para o futuro e sorriu. O poder de reescrever suas histórias era o que garantiu que a chama da esperança durasse louvada e vibrante. E agora é a sua vez. Lembre-se da força de suas próprias histórias. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo.
Comente suas reações e teorias sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão poderosa. Somente os verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.